Oi, boa noite. Meu nome é Gabriel e tô fazendo esse vídeo pra é, assistir futuramente e ter lembranças, talvez guardar detalhes que eu não vou lembrar futuramente. Eu tinha feito outro vídeo falando sobre minha viagem pro Uruguai e, e aí eu tinha falado que eu tava na praia Ramírez. Encontrei uma senhora trans de uns 80 anos, sem dente na boca, usando colar de pérola. Foi embora, né? E. é, E aí depois acho que eu voltei pro Airbnb e fui atrás de conseguir um baseadinho. Pensei, não é possível que eu vou pro Uruguai e não vou fumar um baseado, né? Logo ali onde é legalizado. E aí, é, eu fiquei meio um pouco nessa pressão, sabe? Nossa, eu preciso fumar um baseado. Na verdade, não. Eu saí daqui pensando assim, sabe? Se eu só olhar pro Rio da La Plata, por todos os dias, já vai valer a pena. É, eu tava sem expectativa, assim, tava aberto. Só que aí um amigo meu, muito maconheiro, ficou, nossa, e aí, você fumou? Você vai fumar? Você conseguiu? Não conseguiu? E eu que me senti pressionado, sabe? A cumprir o desejo dele, sabe? Eu acho, talvez. É claro que eu queria, né? Se eu tivesse a opção, só que também não era a qualquer custo, sabe? Eu não queria ficar por aí desesperado atrás, fazer ideia do que fazer. Eu tinha o Grindr instalado, eu coloquei no meu perfil, na mensagem no meu perfil, se alguém me ajudava a conseguir, né? Aí eu descobri que no Uruguai não é igual ao Brasil, né? Claro. Você vai num lugar ali escondido e consegue. Um baseado. É... Enfim, aí, tipo, o pessoal lá parece que eles cultivam, sabe, em casa. E é isso. Não compram, sabe? E se você comprar na rua, assim, é ilegal. É do tráfico. E não é uma boa opção. Por quê? E eu tava passando na rua onde eu tava hospedado, subindo a rua. Tinha um menino descendo. Um menino de cabelo afro, assim, bem cabeludo. Magrelo, moreno, assim, com cara de brasileiro. Eu senti um cheiro, né, da fumaça. E aí eu parei ele na rua, em português, perguntando onde eu conseguia. E aí ele respondeu em espanhol, dizendo, eu sei onde tem, eu sei onde consigo pra você. Aí eu falei, nossa, sério e tal, né? Ele em espanhol e eu em português, porque eu não, né, não arriscava falar, ainda não consigo arriscar falar portunhol. Aí, é, a gente desceu a rua, na mesma rua, e aí ele me apresentou aquele senhor do começo, quando eu cheguei
e me falou alguma coisa em espanhol que eu não entendi. O morador, o que parecia ser uma pessoa em situação de rua, com um saco nas costas, sujo. E aí ele explicou que eu queria maconha e ele falou que ele conseguia. Achei que ele vendia. Só que ele falou, não, eu vou pegar o dinheiro, vou lá onde é a pessoa, trago pra você. Aí ele falou, eu te cobro, vou te cobrar 300 pesos, se eu não me engano. 300.000 pesos. Acho que era isso. Não lembro agora como que é a moeda. E aí só sei que eu converti para reais, estava dando muito caro, sabe? 60 e pouco, quase R$ 70. E aí eu não fazia ideia da quantidade também. A gente não combinou isso. Eu sei que tava uma falta de comunicação, porque eles falavam em espanhol. E aí eles se apresentaram, né? O menino que eu conheci tinha um apelido que falava do cabelo dele, sabe? Que tinha a ver com o cabelo dele, que era grande e cacheado, crespo. E aquele senhor sujo, eu não lembro o nome dele. Foi muito legal comigo. E eu falei assim, só que eu não tenho dinheiro aqui, teria que tirar. Ele falou, não, eu te levo no banco. Os dois, de prontidão, assim, te levo no banco. E eu, idiota, não sei, eu devia ter suspeitado. Por que que eles queriam me ajudar tanto assim, sabe? Aí de repente eu me vi com os dois, nós três andando. Eu, um menino com cara de malandro assim. É... Realmente ele era bem malandro. E. E um mendigo andando nas ruas de Montevidéu. Aí a gente passou pela aquela praça famosa onde tem a porta da cidadela, onde tem uma estátua enorme, gigantesca do General Artigas, que é uma pessoa muito importante, uma figura importantíssima para eles, historicamente. E tinha um banco ali do lado, eu consegui sacar, mas a gente tinha ido em outro antes, em dois antes. E em todos eles as pessoas ficavam olhando assim: Meu Deus, vocês vão roubar a gente. Que vocês são perigosos. E eu já tava ali. Aí, em um determinado momento, eu tentei desistir e eles falaram: Não, não, não. Eles não aceitavam não como resposta. Mas a gente vai conseguir um back para você. E eu ficava, não, não, acho que eu tô mudando de ideia, acho que eu vou ficar de boa. Não, 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 vamos lá, não sei o quê. E aí, é, ele tinha falado que era 300 no começo. E de repente, do nada, ele mudou pra 400. Ele começou a falar inglês, aí eu consegui entender ele. Só que ele falava inglês, ele começou a falar inglês e ele achou que eu não sabia falar inglês, talvez. Que aí quando eu comecei a entender ele, conversar com ele, aí ele começou a falar espanhol de novo. Ele começou a falar umas coisas sem sentido em inglês, sabe? Umas coisas desconexas, assim. É... Aí eu pensei, mano, onde é que eu tô me metendo, cara? Na minha cabeça vinha muito a voz de um amigo meu que ficou na Argentina. Falou assim, Gabriel, se abre, sabe, para as experiências, sabe? Se joga.
Aproveita. E eu me joguei demais, assim, acreditando em qualquer pessoa estranha na rua. E aí. E aí. é, eles. Ele pegou o dinheiro, eu falei, não, 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 não quero mais. Pode deixar, deixar quieto. Não, não, não. Ele pegou o dinheiro na minha mão e ficou conversando comigo, tipo, me convencendo. Não, você vai dar certo. Relaxa, Gabriel. Você tá achando que é golpe, mas não é golpe. E ficou assim, você só tá mudando de ideia porque você acha que é golpe, você acha que não pode confiar na gente. Mas confia, não sei o quê. E o outro ficou, é real, tá de boa, eu conheço eles. Conheço ele. Eu pensei assim, mano, eu não te conheço, em primeiro lugar também. Não conheço nenhum de vocês. Só que eu pensei, quer saber? Foda-se. Aí o mendigo foi, sumiu no mundo, com meu dinheiro. E o outro me chamou pra ir na praça Matriz, se eu não me engano, Praça Matriz, que é a praça onde tem um chafariz bonito, com uma água que cai bonitamente. E cheio de árvores ao redor, assim, uma coisa linda. E a lua tava maravilhosa ainda. E aí ele me deu tangerina pra comer. Ele ficou fumando um beck dele e comendo tangerina. Nós dois. Eu pensei, olha que legal, pelo menos eu perdi R$ 70. Eu tô ganhando mexericas. Tô ganhando gomos de mexerica. E. E uma ponta de um baseado. E. Eu achei legal a experiência de estar ali, sabe? E a gente começou a conversar. E falar sobre a vida dele. E aí foi só piorando porque ele foi falando aqui no país dele, que é a República Dominicana, eu achava que era o Brasil quando eu conheci, né? E morava na República Dominicana. E aí ele foi pra lá pra conseguir emprego com o pai dele. E aí ele disse que odeia o Uruguai, que lá é um país frio, tem câmera pra todo lado e e, e por outro lado, ele disse que lá ele fazia coisas erradas. Não quis me aprofundar nesse sentido, mas coisas de criminalidade. E disse que lá no Uruguai não era tão possível. Então ele ficou uma pessoa de boa e que só quer o bem das pessoas. E diz que eu tinha sorte de ter encontrado ele antes de outras pessoas, porque ele tinha boa fé, sabe? Poderia encontrar uma pessoa, um golpista e arrancar o meu dinheiro. Aí eu fiquei, o tempo todo eu fiquei assim, mano, será que eu tenho. Eu penso assim, ficava pensando assim, mano, será que isso é um golpe mesmo, sabe? E aí depois, agora, pensando, eu falo assim, mano, eu sou louco de ter continuado ali com ele, sabe? Que poderiam vir outros, sei lá, fazer alguma coisa. Tentar roubar mais. E aí, só sei que chegou uma hora em que ele falou assim: ah, vamos descer agora de novo na rua onde a gente encontrou o mendigo. É, E aí, ele vai estar lá. E aí você vai conseguir o que você queria. E a gente fuma junto, tá? Eu acho que eu chamei ele pra fumar junto, comer alguma coisa. E aí. A gente chegou, ele não tava lá. E a gente ficou lá parado esperando. Aí apareceu um pessoal estranho, assim, meio mal encarado, meio gay, meio LGBT, assim, sabe? Pessoal meio com uma energia estranha.
E aí depois eles foram embora, aí depois entraram todos, inclusive o menino que tava me acompanhando, ele também entrou na casa, na frente, e ficou lá. E eu fiquei sozinho na rua. Aí eu pensei, ah, beleza, é óbvio que era um golpe. Agora ele nunca mais vai voltar, ninguém mais vai voltar, e eu vou ficar aqui igual um idiota esperando. Pensei, vou esperar mais uns 5 minutos. Aí logo chegou o mendigo com o meu bag. Só que o bag era tipo isso, sabe? E o pior, nem bateu, sabe? Nem bateu. Ah, minha garganta tá coçando. Espero que não seja resfriado. Enfim. Ai, enfim. E aí. é, Fumei com ele. Com ele, não com o mendigo, com o outro. Chamar ele de cabelo. É mais ou menos a palavra em espanhol. Mas não é. O cabelo. E. Aí depois eu comprei pão, queijo, presunto queijo. Aí ele entrou ainda no hostel comigo, a gente comeu, tomou água. E ele não me ajudou em nada, assim, só comeu, passou, ficou um tempo lá e foi embora. Tipo assim, ele aproveitou o máximo. E ele ainda queria que eu fumasse todo o beck com ele, sabe? Poderia ter fumado, porque depois eu guardei pro outro dia e, tipo assim, não deu brisa nenhuma. E aí eu pensei, ah, quer saber? Foda-se. Eu não vou ter, não vou ficar me importando com isso, sabe? Eu vou curtir a viagem e é isso. E aí, depois disso, calma aí, vou fazer outro vídeo. Ou posso cortar também, né? Aí, no outro dia, bati perna, fui para vários lugares, vários pontos turísticos. Fiz uma lista e fui dando check, sabe? E aí, um menino colombiano apareceu lá no hostel e ocupou uma cama. Aí eu fiquei tipo assim, quando eu cheguei eu era primeiro, eu peguei a pior cama, porque eu peguei a cama assim mais longe da tomada. Aí quando eu cheguei, quando ele chegou e eu vi que ele tava numa cama maravilhosa que tinha onde conectar o carregador, eu pensei, por que eu não pensei nisso antes? Aí eu mudei pra outra cama. E aí eu tentei fazer, tipo, amizade com ele, tentei puxar assunto. E aí ele só respondeu o que eu falei. Eu perguntei. Eu nem perguntei qual que era o nome dele, só perguntei de onde que ele era. Perguntei de onde você é. Aí ele falou. Colômbia. Ponto. Aí eu pensei, bom, se ele quisesse continuar conversando, ele teria feito outra pergunta, né, por cima. É, de volta. Aí eu respeitei, né? Tipo, ninguém é obrigado. Aí eu fiquei assim, nossa, que menino chato e tal. E ele começou a fumar maconha na sacada do lugar. Na verdade, assim, eu não tinha conseguido maconha, nem ele. A gente fumava. Eu perguntei pra ele se ele sabia de algum lugar onde compra. E ele falou que não. E aí teve um dia que, quando eu consegui esse back aí do cabelo e do mendigo, é,
Eu bolei um e fui fumar na, na, na sacada. E aí eu ofereci pra ele. A gente fumou junto, só que assim, não deu nada. Ele falou que fuma há muito tempo já, não sente nada com o beck natural, sabe? Imagina um prensado aqui que tá mais velho do que, sei lá, quem. E, e aí, depois, como eu fiz isso, né? Quando ele conseguiu pra ele um de qualidade, um bom mesmo, assim, naturalzíssimo, de uma menina que ele conheceu, talvez, uma menina que ele tava ficando, não sei, que tinha na casa dela, né? Ela cultivava na casa dela e deu pra ele uma quantia boa, uma quantidade boa. Só que tava muito molhado ainda, sabe? Ela tirou antes. Tava muito molhado. Aí ele tentou bolar na seda e não conseguiu. Me ofereceu, né? Ele me ofereceu antes, eu falei que sim, óbvio, claro que eu quero. É óbvio, pelo amor de Deus. E aí, aí ele tentou bolar na seda, não conseguiu. Aí tentou bolar em outra seda, também não conseguiu, porque tava muito molhado, não tava dando pra puxar. Aí eu falei, ai, que droga, mano. É isso, né? Pensei, tudo bem, não vai dar pra fumar. Aí de repente ele tirou um cachimbo da mochila e colocou lá e deu certo. Aí a gente foi pra janela, pra sacada e ficamos conversando sobre a vida, sobre o Brasil, sobre a Colômbia, sobre diferenças, comparando nossos países com o Uruguai, sabe? E exaltando o Uruguai. Falando bem do nosso também, né? Obviamente. Aí deu pra conhecer um pouco da. Deu pra entender. Ah, eu não lembro muito da conversa, porque ele tava falando muito rápido em espanhol e ele também não me entendia direito, mas. A gente tava tendo uma conexão ali, sabe? Foi gostoso. De repente, assim, de repente, tudo mudou. Eu dei dois tragos achando que seria o prensadinho que eu fumo. E aí, de repente, do nada, tudo mudou. A atmosfera mudou completamente, sabe? A rua já não era mais a rua, assim, era muito mais intenso, mais denso, mais intenso. Eu falei intenso duas vezes, mas era intenso. E o meu corpo tinha mais. Eu sentia mais meu corpo, eu sentia mais tudo, sabe? E. é, eu fiquei um pouco ansioso, que eu pensei, nossa, eu vou perder o controle. Eu posso perder o controle aqui. Uma pessoa completamente estranha, posso falar uma merda. Aí eu comecei a ficar um pouco ansioso. Mas o Beck tava batendo, assim, estralando, estralando. Aí de repente a conversa acabou e a gente foi pra cama, assim, né? E eu fiquei assim, fechei o olho e fiquei assim, viajando muito, sabe? Em tudo, na viagem. Mas a minha ansiedade, a minha falta de. Minha falta de noção em. Como eu posso dizer? Minha falta de noção em lidar com as minhas emoções, assim, me deixou ansioso, fiquei um pouco travado. Comecei a respirar, tal, e consegui curtir o meu momento, sabe? Alguma coisa assim, uma mensagem sobre aceitação, sabe? Aceitar as coisas como elas são, no sentido. Eu tenho uma questão com inferioridade, sabe? Me sentir inferior. Aí na hora, uma coisa assim, um pensamento assim, veio, tipo, falando assim.
você se sente assim, tudo bem, sabe? Talvez ser assim da forma que você pensa não é tão ruim, sabe? Talvez é um. É, assim, aceita você como você é, sabe? Às vezes eu fico com medo das pessoas pensarem coisas de mim que eu sou, sabe? Fico com medo de alguém me xingar de alguma coisa que eu sou mesmo, sabe? Tá tudo bem. E, e aceitar que eu sou assim, e aí. E também veio muito assim, eu fechava o olho e vinha muita imagem psicodélica, sabe? Eu percebo quando eu fecho o olho, eu vejo naturalmente, já assim, normalmente, sóbrio, eu vejo algumas coisas, imagens, cenas, símbolos, palavras escritas. Eu já tô acostumado com isso, olho fechado. Mas dessa vez com a maconha, com esse beck aí, eu fiquei assim, vendo tudo muito mais vivo, muito mais colorido, sabe? É muito psicodélico, assim, muito cheio de padrões psicodélicos, sabe? É, bem esses filmes, esses vídeos assim dos anos 60 do Woodstock, sabe? Essas imagens assim, bem psicodélicas. E aí beleza, né? Dormi maravilhosamente bem, incrivelmente bem, realizado. E no dia seguinte bati mais perna o dia todo. E aí eu pensei, eu quero mais. Como eu vou fazer isso? E aí eu perguntei, eu tava na frente do Teatro Solis. É um teatro bem famoso, em Montevidéu, enorme. A fachada assim tem o desenho de um sol, assim, sabe? No prédio mesmo, assim, sabe? É tudo lindo. Acho que vou deixar a foto. E tava bem ali na frente. Eu achei que dava pra. Eu achei que tinha exposição lá, assim, achei que dava pra fazer um tour. Aí eu entrei lá para perguntar como que eu fazia, né? Aí a moça me informou que tinha uma peça acontecendo ali. Ela estava recebendo o pessoal com os ingressos para a peça, sabe? E aí não tinha mais como entrar lá só para ver, sabe, e tudo mais. Não tinha comprado o ingresso. E aí quando eu saí de lá, eu dei de cara com um menino que tava por ali, assim, encostado numa coluna do teatro, fora, na calçada do teatro. Tava encostado numa coluna, cabelo grande assim, meio roqueiro, meio. Não necessariamente roqueiro, mas cabelo grande assim, meio despojado. E ele tava fumando o seu baseado ali tranquilamente. Eu senti o cheiro e perguntei pra ele de novo como eu conseguia. Mas dessa vez eu pensei, não vou com ele pra lugar nenhum. Eu só vou querer informação. Pedir pra eu seguir ele, não vou. E aí, ele falou: Olha, eu não sei onde compra, eu tenho a minha, mas se você quiser dar uns tragos no meu, pode fumar. Aí eu falei assim: parecia um mendigo de maconha, um cracudo. Que horror. Não, não foi assim. Eu não tava desesperado assim, não. Eu tava disposto a conseguir de alguma outra forma, né? Tipo assim, se ele tivesse a boa vontade de ir com RGD, com a cédula de identidade dele, né, que é assim que eles chamam lá, numa farmácia comigo, eu desse o dinheiro pra ele, ele compraria pra mim, sabe? Seria legal. Mas aí eu teria que seguir ele, lidar com aquilo tudo, né? Mas eu tava meio traumatizado. Aí só sei que eu fumei, dei 2 tragos só, na verdade. Tava com vergonha também, não queria ficar assim, né?
pegar ali, casar com o back do cara. Ele foi, né, me aproveitar da boa vontade dele. Eu dei 3 tragos. E aí, agradeci ele muito e saí louco. Demorou um pouquinho pra bater. Quando bateu, nossa, eu saí doido pelas ruas. Eu fiz o que eu queria, sabe? Assim, eu agi como eu queria, não me importei com ninguém olhando. Começou a chover. Começou a chover, nossa, isso foi perigoso. Começou a chover fortíssimo e eu não me importei. Eu tava tão eufórico, tão feliz, que eu tava disposto a tomar um banho de chuva ali. E chegou uma hora que começou a relampejar muito, trovejar muito forte. E as pessoas que estavam na rua, todas começaram já a entrar pra casa delas. E teve um pessoal que se juntou em um lugar mais ou menos seguro ali, e eu lembro que eu olhei ao redor e eu era a única pessoa na praça, sentada num banquinho, na maior chuva, e eu pleno, curtindo a praça embaixo da chuva. Aí de repente eu olhei ao redor, vi todo mundo ali, tipo assim, se protegendo. Aí eu pensei, mano, olha o perigo que eu tô correndo, cara. Eu me toquei na hora, eu corri pra dentro do Airbnb, ensopado, e tomei um banho quente, né? Aí eu comi alguma coisa e fiquei. Ainda assim eu fiquei a Lucy Crazy. Falando em português com o colombiano e rindo à toa. Aí ele me ofereceu mais maconha. Aí eu fumei mais. E aí foi incrível, assim, sabe? E eu tive uma vibe muito legal, assim, sabe? Muito foda, assim, sabe? Profunda comigo mesmo, sabe? Introspectiva. E a playlist dessa viagem, eu lembro, foi muito Letrux. Ouvi muito o álbum Aos Prantos dela. E eu acho que casou muito com o cenário, sabe? Com o que eu tava sentindo na viagem. E viajar sozinho é como. Parece que é um sentimento ali, sabe? A viagem é um sentimento. Com trilha sonora. E parece que toda vez que você tira uma foto lá, e toda vez que você olha de novo, parece que o sentimento tá ali, sabe? Registrado também na foto, na minha memória junto, sabe? Isso é legal. Isso é legal. E eu achei que foi muito legal, assim, a chuva, os raios, a sensação de liberdade, sabe? Como eu disse, eu tava em outro lugar onde ninguém me conhece, então eu agi como eu queria, sabe? Sem me importar com olhares. Eu só gostaria de ter filmado as coisas. Na época eu não tava ainda filmando nada, gravando, assim, sabe? Próxima vez que eu for, pretendo gravar as coisas. E é isso. Essa foi o meu corre né, meu corre no Uruguai. E valeu a pena, valeu a pena. Passei apuros, perrengues, mas fiquei bem, né? Fiquei de boa. Eu só. Enfim, vou fazer outro vídeo falando sobre essa viagem. Tem vários aspectos dessa viagem, vários assuntos dessa viagem. Enfim, é isso.